Senhoras e senhores, boa noite. O Centro Cultural 25 de Julho de Juí tem a honra de recebê-los para a palestra Imigração Alemã e Genealogia. Iniciaremos, dentro de instantes, um passeio pela genealogia, a ciência da história das famílias. Como ocorrido em edições anteriores, o Centro Cultural 25 de Julho de Juí apresenta à comunidade regional importantes nomes da pesquisa, da preservação histórica e dos valores da imigração alemã. Em 2013, recebemos os professores da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Moacir e Hilda Flores, oportunidade em que ambos abordaram o contexto e os desafios sociais dos primeiros imigrantes. No ano passado, recebemos o médico e pesquisador Ivo Reuter, que presente novamente, o qual apresentou sua obra histórica sobre o planejamento, a fundação e o longo processo de desenvolvimento de Panambi, um dos municípios de maior presença germânica de nosso estado. Neste ano temos a honra de receber o pesquisador e genealogista Nélio Schmidt. Nascido em 1947, em Rolante, então pertencente ao município de Santo Antônio da Patrulha, seus trisavós imigrantes chegaram ao Brasil entre 1830 e 1846. Desde a infância é fascinado pela saga da imigração alemã. Escutou as primeiras histórias ao pé do ouvido com seu bisavô, o qual lhe contou como chegaram até as várzeas do rio Rolante, abandonando aquela bela Alemanha apenas presente em retratos e saudosas lembranças. Aposentado desde 1988, nunca deixou de exercer atividades na sociedade civil, seja prestando serviços de assessoria ou dirigindo instituições sociais. Nesses últimos 5 anos, se dedicou integralmente a pesquisas genealógicas, criando e captando acervos de pesquisas, promovendo encontros de pesquisadores e tendo fundado, em 2011, a organização Genealogia RS, Pesquisas Teuto-Brasileiras, que se encontra também na internet. Desde então promove reuniões, encontros e palestras na região de Porto Alegre e do Vale do Rio dos Sinos. É editor da obra Famílias de Origem Germânica no Rio Grande do Sul, volume 1, cujo lançamento ocorrerá no dia 25 de julho deste ano no Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. Nosso convidado é acompanhado nessa noite pelo pesquisador tcheco Petr Kolarov, diretor do Museu dos Compatriotas Emigrantes no Brasil, situado em Halsko, República Tcheca. Em visita pelo país, ele falará sobre a migração que ocorreu no século XIX do então Reino da Boêmia, parte da atual República Tcheca, para o Brasil. Senhoras, senhores, nos estudos do nosso palestrante, a genealogia não se resume a números. Genealogia contempla tudo aquilo que ocorreu durante a vida, revivendo histórias, estudando as origens sobre como nossos imigrantes chegaram, viveram e se multiplicaram. Em Juí, a genealogia encontrou grande apoio no trabalho do Dr. Martin Fischer, imigrante alemão, antropólogo, fundador do atual Museu Antropológico Diretor Pestana e extraordinário incentivador da preservação histórica regional. Transcorridos mais de 35 anos de seu falecimento, o Centro Cultural 25 de Julho de Juí presta reverência pública à memória desse imigrante alemão, verdadeiro estudioso da história de nossa cidade e região. Pesquisador Nélio, é um grande privilégio para o Centro Cultural 25 de Julho e a comunidade aqui representada ter-lhe conosco nessa noite. Com o conhecimento teórico e a experiência prática, temos uma oportunidade singular de melhor conhecer a genealogia e suas ferramentas. Senhoras, senhores, antes de darmos início à palestra da noite de hoje, gostaríamos de agradecer aos seguintes colaboradores, sem os quais a realização deste evento não teria sido possível. Patrocínio, Tom, portas, janelas e esquadrias de madeira. Colaboraram para a divulgação deste evento as seguintes igrejas, aqui calorosamente cumprimentadas em ordem alfabética. Igreja Católica, através da Paróquia Nossa Senhora da Natividade, Paróquia São Geraldo Magela, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, através da Comunidade Evangélica de Juí e Paróquia Evangélica de Confissão Luterana, linha 3 Oeste. Igreja Evangélica Luterana do Brasil, através da Congregação Emanuel e Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Juí. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e Primeira Igreja Batista de Juí.
Também colaboraram para a divulgação deste evento as seguintes instituições de ensino, saudadas em ordem alfabética: Colégio Evangélico Augusto Pestana, CAP, Escola Adventista de Juí, FIDENE, através do curso de História da Unijuí e do Museu Antropológico Diretor Pestana, Instituto Municipal de Ensino Assis Brasil e MEAB. Também colaboraram para a divulgação deste evento as seguintes entidades da sociedade civil: Associação dos Aposentados de Juí, Centro Cultural 25 de Julho Augusto Pestana, Centro Cultural 25 de Julho Panambi, Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Juí. O Poder Público também se juntou à divulgação deste evento, sendo que gostaríamos de agradecer à 36ª Coordenadoria Regional de Educação, Prefeitura Municipal de Juí e Secretaria Municipal de Cultura de Juí. Por fim, registramos nosso caloroso agradecimento à imprensa de toda a região, aqui cumprimentada em ordem alfabética: Rádio Jornal da Manhã, Jornal RH, Portal Ijuí.com, Rádio Comunitária Liberdade FM de Augusto Pestana, Rádio Liberdade Comunitária de Catuípe, Rádio Jornal da Manhã, Rádio Progresso de Ijuí, Rádio Repórter de Ijuí, Rádio Sorriso FM de Panambi, Rádio Unijuí FM e RBS TV. Senhoras, senhores, feita essa apresentação, com a palavra, no nosso aplauso, o pesquisador e genealogista Nélio Schmidt. Bem, pessoal, boa noite a todos. Casa cheia, aumenta a nossa responsabilidade. Eu sei que todos estão ansiosos por alguma coisa e eu sozinho, em matéria de genealogia, ou melhor, nós sozinhos em matéria de genealogia não somos ninguém. Genealogia é uma arte que a gente faz junto com os amigos e as amigas. Pesquisar os antepassados é sempre muito gratificante. A gente vai descobrindo, à medida que vai avançando, que vai subindo as origens, que os nossos antepassados passaram muito trabalho. Sejam eles italianos, alemães, boêmios, tchecos. E hoje nós estávamos olhando os livros da comunidade evangélica aqui no centro, junto com o Peter, e ficamos surpresos da grande quantidade desses outros, também foram chamados de alemães, não são bem alemães, mas isso é um problema que o Peter depois vai tentar explicar para vocês. Não me meto na cozinha dos outros, né? O Genealogia RS, a gente preparou um material, bem simples, tá? Bem modesto, mas foi feito com muito carinho para vocês. Temos algumas ideias, algumas coisas para o futuro, para essa região, tendo em vista essa imensa qualidade extraordinária que Juí tem, que é a festa das etnias, né? Nós, do Genealogia RS, nós focamos mais nos alemães, ou seja, só nos alemães. Não dá para misturar genealogia de alemão com italiano. Os italianos são muitos. Alemães vieram cerca de 300, italianos passou de 1 milhão. Então nós vamos perder para eles logo. Então a gente só faz o seguinte: a gente vai nas festas deles, eles vão nas nossas festas, e aí cada um encaminha a sua genealogia. Os princípios genealógicos são iguais, independente da etnia. Uns são um pouco mais difíceis, outros são mais fáceis, né? Os alemães eu acho que são de grau médio, não é tão difícil, mas às vezes também não é tão fácil, né? A gente esbarra com aquela repetição de nomes.
o Bisa era Johann, o Trisa era Johann e o neto era Johann. Aí a gente vai pesquisar lá na Alemanha, também tinha um Johann com o mesmo nome exatamente. Aí tem que descobrir com quem ele casou, ou a data do nascimento, e aí a gente começa a descobrir. Como o colega e amigo, colega do Genealogia ABS, já de algum tempo, doutor Bruno, tem vários outros colegas que depois eu vou nominá-los, que participam já do Genealogia ABS, nos fez esse convite e a gente de imediato aceitou, porque eu estava louco para vir para cá. Por dois motivos. Primeiro, para ver vocês que estão aqui essa noite. Não os conhecia e a partir de hoje estou os conhecendo. Com isso, o meu número de amizade aumentou. E na genealogia acontece exatamente isso. Se eu tenho 250 nomes na minha árvore, de repente eu pesquisando com algum outro Schmidt ou algum outro Rieger, que eu vim aqui procurar, ou algum outro Bratz, isso são duas famílias da minha esposa, que é dessa região aí de Santa Rosa, ou da minha mãe, que é o Sonil, que domingo eu estou indo lá para o espaço na 10ª festa, se não me engano, 10º momento. Eu pegando os meus 250 e juntando com os 250 do Hélio Koch, nós dois vamos ter 500. Assim hoje, o Genealogia RS começou juntando acervos, ou seja, que são as informações básicas que cada um precisa para fazer as suas pesquisas. E com isso, hoje nós podemos contar com aproximadamente 1,5 milhão de nomes. Não é mérito meu. Eu só escolhi algumas pessoas para a gente sentar junto. E essas pessoas me aceitaram. E a gente foi indo, né? Sou ele aqui também, de Panambi. A gente várias vezes trocou as informações pelo Facebook, principalmente, né? E a gente vai somando, e vai somando, e vai juntando, e vai juntando. Um vai descobrindo o outro. Eu tive esse ano a satisfação de conhecer uma pessoa do Mato Grosso, e ele disse assim: tu vai a Juí, que bom, tu vai te deparar lá com os Gressler. Os Gressler são da minha família, e eles estão inclusive participando do livro, uma das famílias também. Então, eu vou apresentar um material para vocês, bem simples, bem modesto, mas bem objetivo. As perguntas nós vamos deixar para o final, porque eu não sou professor, eu não tenho didática para isso. Se começar a fazer pergunta, eu vou começar a conversar com vocês e não vai sair mais palestra. Os genealogistas gostam de conversar muito. Entende? Então eu vou apresentar assim alguns tópicos, como existe a possibilidade de fazer. Não quero ser um aprendiz que vai ensinar padre a rezar missa ou pastores a rezar missa, entende? Eu simplesmente vou pegar aquilo que eu aprendi com os outros, aquelas experiências que eu tive, e a gente sabe que cada um tem as suas próprias experiências em matéria de pesquisa. Tá? Eu vou botar aqui um PPS no ar e aí nós vamos conversando. Informática é bom porque dispara no certo. Bem, a minha filha que fez esse material, mora em São Paulo, ela disse assim:
Nélio, pai, chama de Nélio às vezes. E Juí, te lembra o quê? Juí, um apito de trem, uma coisa assim. E ela botou um apito de trem. Nós estamos chegando, então essa é a abertura. Eu não sei porquê, parece que Juí foi um grande centro ferroviário no passado, né? Pelo menos na entrada do hotel Veracruz tem um trem ali, tem uma foto meio parecida. Então eu fiquei assim, um pouco impressionado. Vamos em frente. Então vamos lá. Então, para a apresentação do que é o Genealogia LS, o que é o estudo da família, a saga da imigração alemã, a plateia com a palavra e depois entra o nosso boêmio. Pessoal, boêmio, quando se fala, tem duas conotações. Aqui é sem copo, pelo menos por enquanto, né? Depois pode ser. Nós, como o Bruno já falou, nós promovemos reuniões, simpósios, palestras, debates, levantamentos de livros eclesiásticos, eu vou mostrar para vocês o que é isso, tudo e levantamentos cemiteriais. Ontem estivemos em Buriti, atrás de uma sepultura da irmã do meu sogro, que faleceu com 6 ou 7 meses, e encontramos, uma satisfação muito grande. Estímulo a preservação de cemitérios em outras comunidades, pegou a moda agora, é uma questão imobiliária, as cidades vão crescendo, os cemitérios dentro das cidades estão virando estacionamento, praça e por aí afora. Quer dizer que nem os mortos são deixados quietos no seu cantinho, né? Mas isso são sinais dos tempos, temos que tentar evitar fazer isso aí, né? E a gente luta por essa preservação. E promoção da preservação do patrimônio histórico de livros antigos. Vivemos hoje numa biblioteca, no museu, né? E tivemos um encontro muito bacana lá que deverá ser bem com muitos frutos para o amanhã. Nossos encontros são simples, são rodas de amigos que se sentam ao redor de uma mesa, são trocadas informações, são estimulados as pessoas a pesquisarem, são ajudados um ao outro. Trabalhamos muito na questão da troca do acervo, acreditamos nisso, porque muitas vezes alguém já trilhou o caminho que eu quero trilhar. Então, outras vezes eu já trilhei o caminho que a outra pessoa está procurando, né? Então a gente vai ajudando um ao outro e vai somando. E genealogia a gente trata muito com pessoas vivas e com pessoas mortas. Confesso a vocês que é mais fácil trabalhar com essas pessoas mortas, elas não me incomodam. Mas nós ainda estamos nesse mundo, nesse patamar, então nós temos que procurar os amigos. Tem gente que não gosta, tem gente na minha família que não dá bola para genealogia. Isso aí é coisa de maluco. Qual é a tua? Vai ir Juí, fazer 500 quilômetros para... Pede para alguém, diga, mas eu quero ir lá naquela sepultura, quero ir lá, entende? É uma satisfação, é um prazer, é um hobby. Não tem gente de Juí que vai ver o Inter ou o Colorado jogar em Porto Alegre e ainda perder às vezes? Pois é, tem os outros que vão atrás de cemitério, né, as pessoas, procurando os mortos. Né? Então, o nosso funcionamento é um sistema bem simples de funcionar. Depois a gente vai lançar um desafio. Vocês viram aí, então só na foto, tem lá fora à disposição. Eu trouxe alguns livros, trouxe junto também livros da etnia polonesa. Alguém encontrou ali o bisavô, um livro aí, que estava ali. Isso, encontrou.
da Bíblia italiana também, eu trouxe alguma coisa, embora a gente não pesquise, mas a gente tem amigos italianos, né? A Boêmia não temos nada por enquanto, quem sabe só tem 2 livrinhos ali. Mas são livros que os nossos colegas também publicam e que algumas editoras ainda estão publicando. Os livros de pesquisas, eles estão começando a diminuir a quantidade de edições. A coisa está se resumindo mais na questão dos livros de família, né? E hoje, com o advento da internet e o custo para fazer um livro, as coisas se complicam um pouco. Então, temos que nos mexer aí e agilizar, de repente vamos começar a publicar alguma coisa. Quem sabe em breve aqui em julho. Mais uma reunião, todo mundo lá na posição lá de sentido, bonito. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre, entrando direto na matéria, que são fontes primárias, né? Fonte primária é um livro de comunidade, dependendo da comunidade, livro do cartório, os cemitérios também são fontes primárias, só que tem que ter um pouco cuidado, às vezes o pedreiro errou em botar o número, botei ele, né? Essas fontes primárias, nós temos nos dedicado a fazer um trabalho bem puxado. Na região do Vale dos Sinos, nós já fotografamos aproximadamente uns 350 livros evangélicos, principalmente evangélicos. Os católicos têm algumas restrições, não dão acesso, e junto às comunidades evangélicas e a comunidade luterana da Mielbe também, está se conseguindo alguma coisa. E temos tido um sucesso porque temos feito um trabalho sério junto com as diretorias e os pastores e as pastoras que estão nos abrindo a porta para a gente acessar esses livros e digitalizar. Existem livros que nós temos, cerca de 40 dessa região, que escrito em alemão gótico, com aquela letrinha que judia a gente, né? Que foram traduzidos por algumas pessoas. Mas está difícil hoje em dia conseguir alguém que se dispõe a traduzir livros, né? Ficar 1 ano, 2 anos atrás de uma pilha de livro traduzindo e transcrevendo, e é uma demanda de tempo muito grande, tempo e dinheiro, então está difícil. Então nós, o Genealogia RS em 2011, partimos para uma maneira mais simplificada, que é a máquina fotográfica em cima dos livros, e esse material é preparado em mídias e colocado de uma maneira fácil de ser pesquisada. Esses livros, depois de prontos, essas mídias, depois de prontos, são oferecidos aos colegas pesquisadores. Mas antes disso, nós vamos sempre na comunidade fazer a entrega oficial de um jogo de mídia, 1 ou 2, interessa a quantidade, para os pastores, a diretoria. Então ali temos 2 aspectos ali. Esse da esquerda foi em Ibirubá, 2014, e o outro lá foi lá na comunidade de Linha Nova. Um pouquinho alguém me perguntou sobre Linha Nova, hein? Linha Nova é logo depois de Ivoti, em sobe em direção a Nova Petrópolis, né? Então, esse material, aí temos os livros que foram traduzidos e digitalizados. Mas antes eu gostaria de mostrar, eu vou sentar um pouquinho para...
Esses livros, eu tenho um modelo de livro aqui, está meio ruim para ler, né? Mas não se preocupe em ler. Vamos apresentar. É feita uma apresentação de cada comunidade, com alguma coisa de histórico, alguma coisa orientativa, tá? Histórico, então aqui, por exemplo, foi feito o histórico da comunidade de Birubá. Eu estou passando isso rápido, porque depois a gente pode entrar em detalhes. Aqui, então, é colocado uma tabela, aí cada pessoa quer pesquisar em determinada área, de cada época, ela pode ir direto no livro. E foi feito um trabalho de fotografar as lápides dos cemitérios. Nós chamamos isso de tombamento digital dos cemitérios. E foi feito um trabalho totalmente especial, tinha gente disponível na hora, de cruzar as informações do cemitério com os livros. Então deu assim algo extraordinário. Nós fotografamos lá na época 6.997 lápides. Por mais ou menos uns 15 dias de trabalho, uns ficando na casa do seu meu xará, Nery Paul, outros ficaram na casa do seu Eloy Franz, né? E conseguimos fazer isso aí. O que é que fica? Então, por exemplo, é tudo separado. Por exemplo, a comunidade de Birubá. Então tem os livros de batismo. Claro, aqui não estão todos os livros, é só uma amostra para vocês. Os livros são digitalizados, veja o estado. A terra vermelha aqui também marca os livros, né? Mas são fotografias tiradas com uma relativa qualidade que permite isso, obrigado, que permite que a gente consiga ler, mesmo que seja um relatório mais simples um pouco, porque lá houve um problema dos livros que foram tomados durante a época Vargas, né? E esse material é um material de pesquisa, tá? Então nós temos a pasta dos batismos, a pasta do casamentos, óbitos, confirmações e diversos. Diversos, às vezes, a gente tem alguma ata, ou então conhecidos livros protocolo, né? Protocolo, antigamente. Então a gente também digitaliza isso aí e coloca, não. Separa-se por separar, que é muito grande. Então lá em Birubá nós temos, em Birubá, propriamente dito, tem Arroio Grande, tem Boa Vista, Campinas. Então, essa é a palavra de Birubá. Depois tem a de 15 de novembro, que é uma outra palavra. Né? Esse é o material que está se fazendo hoje. O livro digital, aqueles que foram traduzidos, que no passado pessoas traduziram, peguei aqui Distância Velha, 1845, 1911. É um trabalho muito bonito que foi feito. É uma pena que hoje a gente não consegue mais pessoas que ajudam, muitos pastores aqui ajudaram, traduzido por Carlos Teno Schmidt, não é meu parente, e editorado, indexado, prefaciado por Gaspar Henrique Stemmer. Os dois estão mal das vistas. Por causa disso que eu não traduzo livros. Não dá. É sofrido. Então tem o histórico da comunidade, tem todas as informações, relação de pastores que passaram, informações sobre grafia de nomes, um trabalho muito bonito. E a vantagem desse livro que é a facilidade que é procurar ele, é procurar as pessoas, né? Então, se eu botar um Ctrl F aqui, que é... e eu escrever lá em cima Schmidt, vamos botar um Schmidt aqui. E eu mandar procurar,
ele vai bater em todos os Schmidt que tiver. Não significa que esse Schmidt seja meu parente, esse não é. Então, é uma facilidade. Isso é o que existe de mais moderno hoje em dia, como fonte primária para se fazer esses livros. Existe uma outra forma que está começando a se trabalhar, é pegar esses livros que foram fotografados, se conseguir, em vez de traduzir tudo, a gente cria uma indexação. Ou seja, é um pequeno índice com o nome da pessoa e bota o número da fotografia que está no CD. Então você pega aqui antes de olhar no CD, você vai olhar se tem algum Schmidt, no caso, algum Koch, ou algum Miller, ou algum Ball, tem aqui no batizado. Então você vai direto lá, é uma maneira que em breve isso aí vai estar sendo implantado. É uma questão de tempo e de mão de obra para isso aí, isso é um trabalho voluntário, porque se vai fazer isso e cobrar um livro desse vai custar uma fortuna, ele não vai se pagar, porque são poucas unidades que se consegue colocar, né? Então esse é o livro que no nosso site lá tem uma relação de uns 40 mais ou menos, né? Vamos voltar lá para o PowerPoint. O levantamento nos cemitérios, tá? Vocês podem de repente achar estranho ali que foi pintado de branco, e eu já levei bronca em cemitério por causa disso. Está pintando de branco a sepultura do meu avô aí, não se preocupa que depois a gente passa com um regador de água por cima e vai sair. Ou então vem a primeira chuva que já tira. Se passa giz para destacar as letras. Em alguns casos a gente simplesmente joga água em cima e passa com a mão, com uma escovinha macia, e espera um pouquinho, as letras começam a aparecer. É uma maneira da gente descobrir as coisas lá. Ontem nós fomos a Buriti, eu queria mostrar para o Peter como se faz com a argila, a massa de argila também, né? Mas aí como tinha chuva, sol, não deu. Porque a máscara da argila consiste em você pegar um pouquinho de argila na mão, passa em cima da lápide, principalmente as pedras gregas, né? E aí espera um pouquinho, ela começa a secar. Mas onde está escrito alguma coisa tem letra, leva mais tempo. Então a gente bate a fotografia ligeira e a gente consegue tirar o resultado. Promovemos bastante. Esse ano ainda não, mas ano passado foram algumas. Isso ali foi em Buriti. Palestras com especialistas na área, que são, no caso, arquitetura cemiterial. Nas colônias antigas, aqui também se vê alguma coisa, mas nas colônias antigas, o tamanho da lápide parece que dizia o tamanho da pessoa, o quanto esse cara era rico, ou coisa assim. Era uma praxe, era uma época que se tinha isso aí. Hoje não se tem mais isso, né? Porque alguém falou, vai estão cremando. Bom, nós vivemos tempos diferentes, mas então aquilo que existe não deve ser desprezado. Então nós temos assim pessoas que nós convidamos para, são arquitetos, estudar, além da arquitetura cemiterial, existe toda um estudo em cima de sinais que foram colocados naquela lápide, né? A folha de palma, a flor de lis. Aí tem de repente um sinal maçônico, olha, esse cara era maçônico, né? Então
existe todo um estudo, né? Alguém de vocês já viu, em vez da cruz, aquela coluna partida, né? Em cemitérios? É muito comum lá na nossa coluna antiga. Para cá, acho que eu não encontrei aí, também não visitei muito cemitério. Então, tudo isso tem um significado, tem um simbolismo, tem um sincretismo. E a gente estuda isso porque isso tem a ver com a personalidade do senhor que foi, ou da senhora que foi enterrada ali. Isso é história, isso faz parte da história, né? Faz parte da história. Agora tem as coisas tristes. Lajeado, perto do Lajeado. Não vou dizer a comunidade, senão o pastor lá vai ficar bravo, porque ele também ficou bravo nessa aí. Se reuniu um pessoal da comunidade, resolveram reformar o cemitério. Já tinha uma ala nova lá, fui lá na ala velha lá, que estava um pouco abandonada, pegaram lápides de 1850, 1845, tocaram o martelo em cima para fazer as escadarias no muro do cemitério, né? Lápides com imigrantes, e quem já viu uma lápide de imigrante, normalmente diz de onde é que ele veio de Birkenfeld, veio da Boêmia ou coisa assim, né? Então foi assim uma atrocidade que fizeram, né? Então isso nos judia muito, nos deixa muito magoado, porque coitado do antepassado, acho que o cara deve ter ficado bem chateado que fizeram isso com tudo dele, né? Mesmo que a família às vezes se muda e abandona, vai embora e tal, mas acho que a comunidade pode fazer alguma coisa. Em último caso, nós chamamos de emparedamento, colocar as lápides então contra o muro e não fazer um muro com elas, entende? Ou então, quando se viu no interior de São Sebastião do Caí, o cemitério foi arrancado e o cara, não satisfeito, ele ainda vendeu as pedras para o outro fazer um chiqueiro de porco, né? Então ficou, aqui jaz, em paz, real, não sei o que, do outro lado uma criação de porco, né? Uma coisa assim totalmente fora de proposta, né? Então, cemitério de Linha Nova, que é um exemplo, é um jardim. Outro lá perto de Linha Nova, que é um local que chama o Bayer, o pessoal que veio do Bayer. Aqui está uma família toda reunida, foram levantados vários locais onde as lápides já tinham sido caídas e foram todos reunidos num local, né? Isso chama-se de memorial, né? É feito um memorial. Então está toda a família também reunida no cemitério. Temos alguns contatos no exterior. É um pouco difícil porque o alemão da Alemanha, vamos dizer assim, ele é um pouco desconfiado. Ele é um pouco desconfiado com o brasileiro, com nós brasileiros. Eles devem ter seus motivos, entende? Temos conseguido algumas parcerias. Na Alemanha, nos últimos anos, o governo está mandando digitalizar todos os livros que ainda não foram digitalizados. Só que eles estão mandando digitalizar o original. Então, aqueles famílias que a gente normalmente às vezes compra de lá, né? Eles agora estão digitalizando direto. Então, vai ser difícil a questão de ser pesquisado, né? Porque lá não existe mais aquele senhor velhinho que pegava aquele livro, que abria, pegava a máquina, lá é Triunfo, máquina de escrever, né? Pegava a velha Triunfo e ficava, né? E a juventude muito menos não vai sentar na frente de um computador para digitar um livro. Eles vão brincar, jogar, eu sei por causa do meu filho, né? Então, dificilmente. Então, o pessoal está digitalizando os livros direto, né? E isso, o governo está fazendo,
por um lado é bom, porque vai salvaguardar esse acervo. É como nós estamos fazendo com os livros das comunidades. Antes não mencionei, vou mencionar agora, mas agora para o próximo semestre, segundo semestre, estaremos digitalizando todos os livros do Vale do Taquari, que são quase 300 livros. O Vale de Agudo também, Santa Cruz já foi feito, e quem sabe a gente pode incluir o roteiro aqui de Juí, e aí não volta. Juí, Panambi, mas vai depender aí da abertura que a gente espera que a gente tenha oportunamente. Então nós comercializamos também mídias. O Genealogia RS é uma microempresa legalmente constituída. O nosso pessoal não quis fazer associação e eles estavam assim, como se diz, de gato escaldado. Que o INGERS, Instituto Rio Grandense de Genealogia, havia fechado por N motivos, não vem o caso aqui, e o pessoal, não vamos fazer associação, porque tem que ter presidente, tem que eleger, então eu resolvi, não, eu vou tocar porque eu tenho que fazer pesquisa, tenho amigos, então preciso ter representação lá fora, na Alemanha. Eu mando muita coisa para a Alemanha, mídias, livros, e de lá para cá também a gente consegue alguma coisa. Temos um site, um Facebook e um fórum. Esse fórum é pela internet, é um grupo de e-mail fechado, né? Vocês disparam um e-mail, aí todos que estão inscritos nesse fórum recebem esse e-mail. Se o assunto interessar, lê, responde. Se não interessar, pega e deleta. Porque nosso fórum é pequeno, tem 100 pessoas, mais ou menos. Tem dias que dá uns 20 e-mails, né? Tem outros dias que fica uns 2 dias sem não acontecer nada. Mas já teve dias que deu 80 e-mails, aí me reclamaram, mas é muito e-mail. Deleta, o que eu vou fazer? Não tem como, né? A gente tem que trabalhar dentro do princípio da liberdade das pessoas, né? Agora tem uma coisa, o assunto exclusivo é genealogia. Não é mandar autoajuda, não é mandar florzinha, propaganda política, então, nem falar. E discussão sobre princípios de religião, uma coisa assim, também não pode ter espaço. Isso são duas coisas assim que tem que ficar longe da genealogia, senão termina bagunçando. Temos parceria com o CAPEF, que é o Centro de Apoio e Pesquisa de Encontros Familiares aí de Teutônia. Temos parceria com o Memorial do Imigrante Alemão de Montenegro, uma instituição nova do Eduardo Cala. Temos parceria também com o Museu Histórico de São Leopoldo e com o My Heritage, que é uma empresa que produz um programa que alguns conhecem, usam, outros não querem. É um programa que, dependendo, é de graça. Mas se a pessoa quer algo mais, então vai ter que pagar. Mas tem a vantagem de ter um site, tem a vantagem de poder pesquisar. Aqueles que conhecem até podem atestar maiores informações. Eu uso, né? Eu uso. Mas às vezes eu fico bravo com eles, quando vem a fatura para pagar. Nós temos... Está ali. Surgiu uma ideia ano passado, em novembro, fim de novembro, de se fazer um livro coletivo. Normalmente as pessoas fazem assim o livro da sua família. E hoje fazer um livro de família está um pouquinho complicado. Se resume na questão do custo. Qualquer livro hoje, assim, um pouquinho mais encorpado, quem já fez sabe, um livro que nem esse aqui, por exemplo, para fazer, se você fizer
1000 exemplares, ele vai custar mais ou menos em torno de 18, 20 reais. Mais ou menos, né, Sofia? Tem experiência nisso? Mais ou menos. Ou mais. Estou olhando por baixo. Mas esse não é o pior. O pior é que você tem que fazer 1000 livros e você fica sentado em cima de 700 durante 3, 4 anos. E aí, na próxima festa de família, aí vai aparecer a tia lá. Ah, primo, mas o meu filho não está aqui. Cara, nasceu ano passado, né? Não pode estar. Então, o livro fica logo desatualizado. Existe uma solução de se fazer o livro naquele formato digital, que é pesquisado, ele pode ser enviado por e-mail, e aí a pessoa que quer imprimir, que imprime. Pega, bota num pendrive, leva onde fazem xerox, aí faz um livro. Vai pagar lá 8 ou 10 centavos a cópia, coisa assim, bota aquele espiralzinho do lado e está pronto, resolvido o problema. Então nós estamos com vontade de fazer um livro no formato cooperativo. Um livro que seria assim um elo de ligação, que vai ser um elo de ligação. Foi aberto então as inscrições para 100 famílias. Hoje somos 61 escritores. Imagina 61 escritores escrevendo junto, cada um do seu jeito. Mas a gente foi criando padrão. Foi uma experiência muito boa. Muitos nunca tinham escrito nada, aprenderam, estão aprendendo a escrever, e o livro está sendo agora na parte final, está sendo revisado pelo Décio, que fez esse livro. Vai ser um livro mais ou menos desse tamanho aqui, nessas dimensões pelo menos. E o livro ele é assim composto: pai do imigrante, o imigrante, os filhos do imigrante e os netos do imigrante, de preferência na sua linhagem. E isso foi estabelecido. Isso aí é 3 páginas, mais que isso não pode ter. Se tiver mais páginas, então tem que comprar página adicional. É que vem as regras, né? Então, uns que com família na sua linhagem deram, outros estão com 3 páginas, outros com 4 páginas, com 5 páginas. Para cada página, a cota de 3 páginas também ganha 10 volumes, né? Aí nós começamos a fazer a conta na ponta do lápis, e aí deu que as pessoas vão fazer um livro com 4 gerações, vão ganhar 10 volumes e vão pagar R$150. Essa é a conta. Não, mas queria um milagre também, né? Falando um pouquinho que o livro ia dar 30 mil, mas é no formato cooperativo. E aliás, em matéria de cooperativa, os alemães começaram bem lá em Nova Petrópolis, né? E então essa é uma possibilidade de se fazer um livro. Quem sabe, amanhã ou depois, pode-se fazer um livro aqui de Ijuí, dos imigrantes ao Ijuí, né? Uma maneira de se fazer esse elo de ligação junto com o pessoal da Alemanha. Esse livro também vai ter a versão digital, pesquisada, fácil de mandar por e-mail para os amigos ou coisa assim. O pessoal da Alemanha que viu esse livro, os conhecidos, gostaram muito da ideia, porque vamos ter um elo de ligação na Alemanha com os imigrantes e com o pessoal aqui. Então, se foi somente até o neto do imigrante, para não chegar muito nas pessoas vivas e tal, porque há um probleminha aí, de repente, que tu coloca o nome de pessoas vivas no livro, aí de repente termina te incomodando. Então ficou isso. Tem uns que botar, né? Aí cada um assume sua parte. Então esse livro vai ser agora lançado no dia 25 de julho, no Museu de São Leopoldo, que é os 191 anos da imigração alemã. Estudo da família. Por que o estudo da família é tão interessante?
nós estamos, às vezes, apavorados quando nós chegamos em casa, o medo já tem em casa, quando a gente liga a televisão aí pelas 7, 8 horas da noite e vai dar uma olhada no noticiário. Ainda mais se ligar no tal de Datena, que aí é para matar. O que essa nossa juventude anda perdida nesse Brasil, principalmente, vamos falar do Brasil, não está fácil. Isso tem algo a ver com as nossas famílias. Nossas famílias, não vou dar uma de pastor agora, eu rodei em teologia, rodei. As nossas famílias, a grande maioria das famílias, dos grandes centros urbanos, elas estão desestruturadas. A família, que é a base, a célula da sociedade, está desestruturada. Mas, eu sei que a genealogia não vai salvar o mundo, mas de repente vai poder colaborar com alguma coisa. Né? A gente tem conseguido bastante jovens que têm participado na genealogia, né? E tem conseguido uns resultados bem interessantes, principalmente em algumas escolas que a gente deu curso para as crianças, curso não, deu palestra, né? De uma forma mais menos tão didática, mas mais lúdica, né? E tem bons resultados. Eu acho que resgatar a família, resgatar o estudo dos nossos antepassados, aquele que faz isso, aquele que já fez isso, sente o quanto isso foi gratificante, né? O quanto que aquilo nos deu uma satisfação, nos deu um prazer emocional tão grande. E nem se fala então das festas de família, né? Quando todo mundo se encontra. Quando não dá briga, depois dá briga, mas aí a gente aparta, né? Então isso é interessante de que essas festas continuem, né? A saga dos alemães. Existem muitas histórias, existem muitos fatos verídicos, existem alguns paradigmas e existem também algumas coisas que não são tão verdadeiras. Então, quando esses dias, numa reunião lá em Teutônia, o rapaz estava sentado ao meu lado e disse assim: meu avô veio da Alemanha. Não, ele era da Áustria. Meu avô veio. Mas, não, ele era da Áustria. Ele veio, mas por onde ele veio? Ele veio lá por 1890 e poucos. Não, eu já fiquei assim pensando, mas o avô, 1800, o cara está aqui, está faltando alguém no meio. Né? Logo a gente faz a conta, né? Aí ele veio no Rio de Janeiro, desceu, pegou o trem e foi para a Serra Pelada. E agora, o que eu vou dizer para um cara desses, entende? Claro que ele é um primo, né? E era um líder ainda, né? Primo da minha mulher. Aí eu disse: olha, tem alguma coisa, primeiro está faltando alguém no meio, não é teu avô. Segundo, ele não tinha trem para Serra Pelada. Terceiro, Serra Pelada, isso foi em 1970, por aí, 1960, por aí, entende? Então, ele, não, mas o meu avô, pois é, o meu bisavô também mentiu para mim, né? O meu bisavô também mentiu para mim. Eu tinha uns 8, 9 anos, eu tive a graça de conhecer meu bisavô. Ele era muito folclórico, o apelido dele era Dr. Pombinho, e todo mundo estava, mas o senhor é médico? Não, eu fui farmaceiro na Alemanha. Mas tu não veio da Alemanha? Não, vim da Alemanha. Dizia que ele nasceu ali em Igrejinha, né? O pai dele veio da Alemanha, né? Então são essas coisas que passam, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente pesquisa. Em matéria de pesquisa, existe um princípio que todo fato tem que ter comprovação. Se não tiver comprovação, não é um fato. Então, por exemplo, se eu tenho lá o registro do meu avô, que eu conheci,
Ele morreu quando eu ainda estava vivo, né? Eu sei de cabeça quando ele morreu. Mas se meu filho não tem esse registro de forma registrada, desculpe a redundância, de forma cabal e autêntica, essa informação ela não tem muito valor. E em genealogia não dá para chutar, gente. Não dá. E se chutar vai ficar chato. Que amanhã ou depois o cara, mas que isso, tipo? Tu botou isso aí não existe, não é, entende? Então, em genealogia, sempre as fontes da informação, elas têm que ser levadas a sério. Porque senão não é genealogia, é conto de fada, né? Que nem esse rapaz disse que o avô dele tinha pegado o trem em 1890 e poucos e foi para Serra Pelada, né? E assim outros fatos. Então tem alguns mitos que vão acontecendo, vão se perpetuando, eles viram verdades e viram paradigmas, né? Vamos ver um aí. O que tem de diferença nessas duas noivas? Uma está de branco e outra está de preto. Como a gente já ouviu conversa dizer que as noivas casavam de preto porque era um sinal de luto, porque naquela época da imigração, ou antes, existia o que os italianos chamam de prima notte, ou seja, a primeira noite lá do burgomestre, né? Então a noiva era levada para o burgomestre. Então ela casava de preto como sinal de luto. Isso não é verdade. Isso já está provadamente que não é verdade. Elas casavam de preto entre alguns motivos. Primeiro, o tecido preto era o mais barato. O branco era caríssimo. E o colorido não existia. O branco, ele só servia para o casamento. O preto servia por vários e vários anos. E quem sabe até com o vestido por inteiro. Né? Então são coisas que vão se criando. Eu aprendi isso também e começamos a pesquisar. E tivemos um contato com o pessoal dos pomeranos, né? E aí um pesquisador lá do Espírito Santo, o Joel Felton, ele disse: não, eu fiz uma pesquisa e fui fundo nessa pesquisa e eu tenho a comprovação que as noivas casavam de preto não por causa disso. E eu tenho provas que inclusive muitas pessoas nobres casavam de pretos e não sofriam esse eventual assédio. E esse assédio é uma coisa lá medieval, é muito antes da época da imigração dos nossos alemães, né? Então é um paradigma que a gente lança para ser quebrado.